Olá, um bom dia para você que nos acompanha pelo DMTV e também pelo dm.com.br. Estamos de volta com mais uma edição do Esporte na Rede. Hoje para falar sobre a rodada do meio de semana, mais especificamente sobre a rodada desta quarta-feira do Campeonato Goiano e também dos outros campeonatos estaduais. E também vamos falar um pouquinho de vôlei, para falar, na verdade, da Liga, né, ou melhor, da Copa Lince de Vôlei. Para falar sobre a Copa, eu recebo aqui o Gustavo Paiva, né, que é um, né, dos organizadores aí, né, da Copa Lince. Um bom dia para você, Gustavo. Seja bem-vindo ao Esporte na Rede e ao DMTV. Bom dia, Hélio. Bom dia a todos os telespectadores. Vamos estar aí conversando sobre a Copa Lince de Voleibol, que é uma etapa da Liga Lince de Voleibol também, que dura o ano inteiro. Exatamente. Mas antes a gente vai falar um pouquinho sobre futebol. Com Tudo certeza. bem? Tudo bem. Vamos lá, pessoal do Goiás, tem jogo hoje na Serrinha contra a Aparecidense e foi definido o preço dos ingressos, R$20, nem mais nem menos, R$20 para o pessoal que quiser ir acompanhar o Goiás contra a Aparecidense que vem bem no campeonato, é vice-líder do grupo B, mas não tem promoção, é R$20, é preço único para o jogo de hoje no estádio da Serrinha. Eu vejo que a diretoria peca um pouco nessa questão, podia fazer preços mais atrativos para poder ter um público maior, até justamente porque o Goiás não tem tido grandes públicos nos seus jogos, né? Exatamente, tem um ranking daqui a pouco que a gente vai falar só sobre o campeonato goiano, da participação dos torcedores, ou melhor, dos públicos presentes nos jogos. E time do interior tá dando um baile, que é uma beleza. Bom, o Goiás enfrenta hoje à noite a Aparecidense, né, no estádio da Serrinha. Não tem promoção, nem para time mania, nem para camisa com a camisa do clube. É R$20 o ingresso, é preço único. Em Goiás e Aparecidense, líder e vice-líder do grupo B, né, ou seja, estão disputando aí a liderança do grupo. Seria legal que o Goiás tivesse um maior público, né, para poder incentivar bem a equipe dentro de campo. Seria ideal, né? Seria ideal o Goiás ter um público maior. Bom, agora vamos falar um pouquinho do Atlético. O atacante Maurício, que foi contratado como reforço atleticano aí junto ao Internacional de Porto Alegre, parece não estar muito informado sobre a situação do Atlético no campeonato, não, que é o terceiro colocado no grupo A, atrás de Itumbiara e Trindade. Lembrando que se for pela classificação geral até o momento, Goiás, Aparecidense, Goianésia e Itumbiara estão indo, né, para a semifinal. Apenas o Goiás como representante da capital e as outras três equipes do interior do estado. Mas para o atacante do Atlético, né, a equipe vem bem na competição e precisa vencer os próximos 3 jogos que tem. Pelo que eu acompanho, o Atlético foi a equipe que mais investiu nessa temporada no Goianão e não tem tido bons resultados, né? Se bem se recuperou nos últimos jogos, mas não vem de bons resultados anteriormente. Exatamente. E aí o Atlético, para se classificar, precisa não apenas vencer os 3 jogos que lhe restam. Perdeu a chance de assumir a liderança no último jogo contra o Itumbiara, no qual ficou empatado 0-0, um joguinho morno, fraco, ainda bem que eu tava em Rio Verde, viu? Que eu vi um joguinho bom lá, joguinho não, lá foi jogão de bola. Tem jogo da divisão de acesso que tá show na primeira divisão, Gustavo. Com certeza, meu pai é atleticano, com certeza ele não está nada feliz com o time dele esse ano. E aí o Atlético precisa não apenas vencer os 3 jogos que lhe restam, né, e no terceiro turno do Campeonato Goiano, como também torcer aí para tropeços do Itumbiara para assim assumir a liderança do grupo, né, no caso aí o grupo A, e se classificar à próxima fase. Fácil a situação do Atlético, hein? Nada fácil, levando em conta os resultados anteriores e o que a equipe tem apresentado durante o campeonato. Vai ter que jogar muita bola vai suar, hein? Para poder conseguir. Bom, vamos conferir os jogos desta noite, né? Desta quarta-feira, pelo Campeonato Goiano da Primeira Divisão. Nós temos às 8h30 da noite Grêmio Anápolis e Craque de Catalão no Jonas Duarte, Caldas Novas e Goianésia lá na Serra de Caldas, Goiás e Aparecidense às 22 horas e às 19h30 tem duelo de líderes no grupo do Atlético aí, que pode ajudar muito o Atlético, porque tem Itumbiara e Trindade lá no JK. Lembrando aí a classificação de momento do Campeonato Goiano da Primeira Divisão, né? O Itumbiara é o líder do grupo A com 15 pontos, seguido do Trindade também 15, o Atlético é o terceiro colocado com 13. O Craque vem na quarta colocação com 9, seguido do Grêmio Anápolis na quinta colocação também 9. No grupo B, o Goiás é o líder com 24,
A Aparecidense, a vice-líder com 22. Goianésia é o terceiro colocado com 19. A Napolina é a quarta colocada com 16. E o Caldas Novas, já rebaixado à próxima divisão, aí a divisão de acesso, é o quinto e último colocado com 3 pontos conquistados apenas. Não venceu uma sequer. Foram 3 empates aí do Caldas Novas na primeira divisão do Campeonato Goiano. Isso que a equipe chegou como campeã da divisão de acesso do ano passado para disputar a primeira divisão do Goianão 2015. Triste pro pessoal de Caldas, hein? Com certeza, faltou um pouco de, provavelmente, investimento aí com jogadores à altura para poder manter o bom desempenho que eles tiveram na divisão de acesso ano passado. Exato. Vou perguntar, você torce pra quem em Goiás? Você torce pra alguma equipe específica? Em Goiás eu torço pro Goiás mesmo. Torce pro Goiás? Não quis seguir os passos do pai e torcer pro Atlético, não? Não. Não? Tá certo. Mas lá não tem problema não, lá é tudo tranquilo, tudo em paz. É tudo tranquilo em casa. Isso é bom. Nada de briga. Isso é bom, graças a Deus. Rivalidade só com os times mesmo. Por falar na divisão de acesso, nós temos um gigante do estado disputando a divisão de acesso, que é o Vila Nova. O Vila Nova já conseguiu sua classificação antecipada à fase quadrangular final da competição e já que conseguiu essa classificação antecipada, o técnico do Colorado, Márcio Fernandes, diz que pode, nessas 2 últimas rodadas aí, testar alguns jogadores, porque ele diz que precisa conhecer esses jogadores dentro de campo, em jogo, melhor dizendo, que em treino já conhece, mas precisa conhecer eles agora, como eles se comportarão dentro de uma partida. Pode acontecer isso já no jogo contra o América de Morrinhos, lá no Centro Esportivo João Vilela, no próximo sábado. É o ideal. Ele tem que testar a equipe, porque o time não é formado só de 11 jogadores que estão dentro de campo, né? Tem os suplentes que precisam dar conta do recado quando entrar, então ele tem que saber como funciona a equipe toda quando precisar dela. Exato, ele colocou também que ele precisaria de outras peças, mas que pela situação atual do Vila não foi possível contratar essas peças, né? Mas que espera essa contratação de outras peças aí de qualidade e de peso para o Campeonato Brasileiro da Série C, até porque o Vila caiu num grupo forte, que é a região norte e nordeste do país e centro-oeste. Vai pegar a América de Natal, Asa de Arapiraca, os times fracos, né? São equipes de pequeno porte, mas que sempre dão trabalho, né? Sempre estão... Exatamente, lembrando que a América de Natal já disputou Série A de Campeonato Brasileiro, está na 3ª divisão agora. Nós temos outro também, o Asa de Arapiraca, que deu trabalho para o Palmeiras em uma Copa do Brasil, que eliminou o Palmeiras, né, em uma das edições da Copa do Brasil. Eu não me lembro qual edição, mas não faz muito tempo não. Eu também não me lembro, mas eu lembro desse resultado. Né? Quer ver? Jonathan, faz um favor pra gente. Pega aí, quando foi essa eliminação do Palmeiras e pro Asa de Arapiraca na Copa do Brasil? Faz esse favor pra gente aí. Ou seja, são equipes perigosas e equipes com qualidade, equipes que já disputaram competições em alto nível no cenário nacional. O América de Natal, por exemplo, disputou o Campeonato Brasileiro da Série A, primeira divisão. Isso. Hoje na 3ª divisão, o América, o Asa de Arapiraca chegou em uma etapa boa da Copa do Brasil. Eliminou o Palmeiras, que é um gigante do futebol nacional. Quem mais? Nós temos a Portuguesa. Que é uma equipe que sempre briga bem Exatamente. Na divisão de acesso na 2ª divisão do Brasileiro, né? Isso. Só que agora vai ser na 3ª divisão. Hoje, infelizmente, ela está na 3ª. Exato. Foi toda uma problemática lá no Campeonato Brasileiro de 2013, que rebaixou a Portuguesa para a Série B. Ano passado não foi bem em momento algum na Série B e foi rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. E tem o Icasa, em Juazeiro do Norte do Ceará, que também é uma equipe forte. Icasa é um time chato. Os times do Norte e Nordeste não vão ser muito bons não pro Vila Nova. Bom, falando aqui em relação à divisão de acesso, houve toda uma conjuntura ontem em relação a uma partida entre Santa Helena e Rio Verde, que acontece no próximo sábado. Houve um pedido das 2 agremiações para mudar o horário da partida para as 8 da noite. Até foi acatado pela Federação Goiana de Futebol. Mas, como tem o Goiânia envolvido, como tem outras equipes envolvidas, né, brigando pela classificação, pela 2ª vaga, ali que dá a classificação à fase quadrangular final da divisão de acesso, a Federação Goiana voltou atrás e colocou o jogo novamente às 4 da tarde, ou seja, às 16 horas. Porque se o jogo fosse às 20 horas, o Goiânia teria jogado, Santa Helena e Rio Verde já entrariam em campo sabendo o resultado do jogo do Goiânia.
Lembrando que as duas equipes, o Rio Verde, mesmo com chances remotas, ainda tem chance de se classificar, mas precisaria de duas vitórias na sequência do campeonato e 2 derrotas do Goiânia e 2 derrotas do Santa Helena para se classificar à próxima fase. Já o Santa Helena precisaria não apenas vencer o Rio Verde amanhã, aliás, amanhã não, no sábado. Tô antecipando no sábado. Precisaria vencer o Rio Verde no sábado, e vencer o Iporá no sábado, torcer por um tropeço do Goiânia. Só isso. O Goiânia só precisa tropeçar e o Santa Helena vencer os jogos que tem. Só que um dos jogos do Santa Helena é o Iporá. Na última rodada, lá no Ferreirão, em Iporá. Seria essa conjuntura aí para que o Santa Helena pudesse se classificar. Ao Goiânia resta uma coisa para ele se classificar: vencer apenas mais uma partida. Ele venceu mais uma partida. Aliás, vencer mais uma e empatar a outra. Então resta ele vencer, né, mas se ele vencer e o Santa Helena perder, basta ele vencer. Com certeza, tem uma situação mais tranquila. Tem uma situação mais tranquila do que Rio Verde e Santa Helena. O Rio Verde ainda tem uma preocupação a mais, que se for olhar pelo geral, pela classificação geral, o Rio Verde pode ainda brigar para não cair para a terceira divisão. Ou seja, seria uma briga não muito legal aí pro pessoal de Rio Verde. E olha que o pessoal de Rio Verde tem nos acolhido bem quando a gente vai lá, viu, Gustavo? O pessoal de Rio Verde é bastante acolhedor, eu tenho gostado lá. Um abraço pro pessoal de Rio Verde que tem nos acompanhado aí no Esporte na Rede. É uma equipe boa, até uma surpresa ela estar na segunda, na divisão de acesso, né? Sempre que ela está na primeira divisão, dá trabalho para os times goianos. Exatamente. Bom, eu estava falando aqui em relação ao ranking mais cedo dos clubes, né, na primeira divisão e na divisão de acesso no Goianão, em relação ao público que tem comparecido. Pode-se dizer que o Goiás deveria ser o líder, né, no ranking, deveria. O Atlético deveria ser o segundo, mas não é bem assim não. A torcida que mais tem comparecido aos estádios é a Napolina, no Jonas Duarte. Isso porque tem todo um projeto da Napolina junto com a prefeitura de Anápolis, onde a prefeitura pega aí alguns ingressos e os torcedores que tiverem em dia com ITU, IPTU, alguns impostos, né, que são pagos à prefeitura da cidade de Anápolis, eles têm direito a 2 ingressos. Ou seja, já é algo bom. Já é algo bom e incentiva o esporte, incentiva o torcedor aí. Eu vejo que é uma grande jogada da Chata, né? Que tem a torcida que é chamada de Chata, até porque é o 12º jogador da equipe, de fato, né? Então a torcida empurra bem a equipe e o time tem respondido bem dentro de campo. Creio que Goiás e Atlético ficam muito atrás nessa questão da torcida. Da torcida empurrar a equipe dentro de campo também. E olha só, são disponibilizados para o torcedor 4.600 ingressos por jogo. E o torcedor comparece. Isso é o presidente da Napolina falando, o Leandro Ribeiro. Aí, segundo o presidente da Chata, a prefeitura compra por R$15 cada ingresso da Federação Goiana de Futebol. Disponibiliza ao torcedor. Ele não revelou quando é repassado ao clube. O valor com quanto é repassado ao clube. Mas, além desse apoio da prefeitura, que coloca aí os impostos como sendo uma das bases de troca aí para conseguir o ingresso, que são 2 ingressos para ver os jogos da Chata, né? Ainda tem o programa Torcida Premiada, ou seja, a Napolina está investindo realmente no torcedor para que o torcedor vá ao estádio. E olha só, a média de público da Napolina nos jogos que tem disputado, vou colocar aqui o ranking. A Napolina lidera com 5.703 pagantes. Isso no Jonas Duarte. O Itumbiara vem na segunda colocação com 5.150. O Goianese é o terceiro com 4.373. O Atlético Goianiense, por mais que fale que a torcida do Atlético é pequena e tal, aparece com 1.951. O Craque com 1.267. O Caldas Novas, que mesmo rebaixado, leva cerca de 1.256 torcedores. O Goiás, que deveria, por ser o primeiro, por ser, vou colocar aqui, o maior clube do estado na questão de estrutura, na questão de disputar uma primeira divisão de campeonato brasileiro e competições internacionais como Sul-Americana e até mesmo Libertadores da América, deveria, por obrigação, ser o primeiro.
por obrigação. Tem nenhum dever, é obrigação dele ser o primeiro. Mas colocando os ingressos a 40, a 60 e 80 reais de vez em quando, ou como colocou no jogo contra o Trindade, 40 e 60 reais na Serrinha, não vai, não atrai o torcedor. Eu vejo que os preços ultimamente estão abusivos, né? Mas assim, a torcida também peca em não comparecer ao estádio. Lógico que deveria ter uma parceria com a própria equipe para poder incentivar seu torcedor a vir ao estádio, para poder ter um maior público. O Goiás, o problema do Goiás é que eles estão tentando implantar o sócio torcedor, mas eles não estão fazendo campanha para isso, eles estão tentando implantar a força, fazendo com que isso seja implantado onde dói mais, ou para que não doa tanto, ou seja, no bolso. Estão fazendo doer no bolso para que o pessoal possa se cadastrar aí, ser sócio torcedor, se tornar um sócio torcedor do clube, e aí ficar mais barato para o torcedor. Mas assim não vai. Dessa forma não vai conseguir. Sinto muito. E olha só, na divisão de acesso o Vila Nova lidera com 5.241 de público pagante. E quem vem atrás o Anápolis com 4.862 de público pagante. Só isso. É impressionante a gente ver, mesmo um torneio de acesso ao Goianão, tem mais públicos do que grandes times da primeira divisão, né? Exatamente. Olha só, vamos conferir os jogos por outros campeonatos estaduais. Vamos começar com o Paulistão 2015. Nós tivemos 2 jogos ontem. O Botafogo de Ribeirão Preto empatou com o Ituano em 0-0. O Rio Claro ficou no empate com o Piracicaba, com o 15 de Piracicaba por 1-1. Nós temos Marília e Red Bull Brasil nesta quarta-feira, Audax e Capivariano também nesta quarta, Linense e Mojimirim, tem o clássico Palmeiras e São Paulo. O Jonathan deve estar ali torcendo pro São Paulo, no mínimo, ele e o Alex Pereira, tomara que perca o jogo. São Bento e Bragantino, tem Corinthians e Penapolense, tem Ponte Preta e Santos, tem Portuguesa e São Bernardo. O Jonathan disse ali que se o São Paulo perder, não vem fazer o esporte amanhã. Vem sim, Jonathan. Campeonato Carioca, vamos lá, tem Resende e Macaé nessa quarta, Madureira e Bom Sucesso, Barra Mansa e Botafogo, Flamengo e Bangu. Aí na quinta-feira nós temos Nova Iguaçu e Friburguense, Boa Vista e Vasco, Volta Redonda e Tigres, Fluminense e Cabo Friense. Campeonato Mineiro, vamos ao Campeonato Mineiro, opa, volta. Campeonato Mineiro, tem Atlético Mineiro e Vila Nova de Nova Lima, URT e Cruzeiro, Democratas e Mamoré, Caldense e Boa Esporte, Guarani e Tupi, Tombense e América Mineiro. Campeonato Gaúcho, Gauchão 2015. Tem Internacional e Avenida, Brasil de Pelotas e Aimoré, Ipiranga e Lajeadense, Veranópolis e Juventude, Novo Hamburgo e Grêmio, São José e Cruzeiro, Caxias e São Paulo do Rio Grande do Sul, Passo Fundo e União Fredequerense. Campeonato Catarinense, nós temos Figueirense e Chapecoense, Criciúma e Joinville, Metropolitano e Inter de Lages e Guarani de Santa Catarina e Atlético Ibirama. É campeonato que não acaba mais. É muito, né? O Brasil é grande. São 26 estados aí, né? E o Distrito Federal. É muita coisa. Olha só. Vamos falar de futebol internacional, mais precisamente da seleção olímpica, Gustavo. Nós temos o Eric do Goiás, que vai estar fazendo o teste, né? Vai estar sendo observado pelo Alexandre Galo. Mas nós temos o filho de um campeão do mundo em 1994, o filho do Mazinho, Rafinha. Seguiu o passo diferente do irmão, né? O Thiago Alcântara, que atualmente joga pelo Bayern de Munique, da Alemanha, e defende a seleção da Espanha. O Rafinha não, o Rafinha decidiu defender a seleção brasileira, e aí vai ter sua oportunidade de estrear em um jogo oficial pela seleção brasileira, né? E é um jogador bom, viu? É bom jogador. Com certeza, se fizer a mesma história que o pai fez na seleção. Exatamente. Jogador do Barcelona. Jogador do Barcelona. Joga no time fraco, né? Time pequeno lá da Espanha. É, só o Barcelona, só com o Messi e Neymar. Só com ele. Só com eles. E aí, diz que é um sonho, né? Que sendo realizado para ele. E realmente é. Ele não jogou nenhuma partida no Brasil. Nenhuma. Essa vai ser a primeira partida dele que ele vai jogar no Brasil. E se disse torcedor do Flamengo. Se eu não me engano, ele nasceu na Espanha mesmo, né? Sim, nasceu na Espanha. Nasceu na Espanha, foi criado no Barcelona como jogador do Barcelona, né? E tá despontando.
Tá despontando. Foi pro Celta de Vigo emprestado, aí o Luiz Henrique, que é o atual treinador do Atlético, do Barcelona, né, estava no Celta de Vigo quando o Rafinha foi para lá. Ele voltou pro Barcelona, o Luiz Henrique, e o Luiz Henrique pediu o Rafinha no time. E é bom jogador. Bom, vamos sair do futebol? Opa. Vamos sair do futebol um pouquinho? Nós estamos chegando no vôlei. Não preocupa não. Olha só, o Massa foi bem na primeira corrida, conseguiu um 4º lugar aí no Grande Prêmio de Melbourne, na Austrália, né? Mas ele tá em alerta aí com a Ferrari pro Grande Prêmio da Malásia desse final de semana, né? Do próximo final de semana. Diz que a Ferrari vai bem também nas retas. Só que eu coloco aqui, por mais que ele tenha ido bem, eu gostei mais do Felipe Nasr. Foi uma estrela brilhante, né? De fato. Por ter um carro inferior. Sim. E ter conseguido um grande resultado. A primeira corrida dele na Fórmula 1. E foi a primeira vez que um piloto brasileiro conseguiu pontuar em sua estreia. Esperamos ele que continue assim e possa nos dar alegria aí, né? Pra gente voltar a sorrir nas corridas de domingo, né? Será? Saudade do Senna. Será que agora vai? Pelo menos torcer a gente vai, né? De início a gente vai. Porque já chegou surpreendendo a todo mundo. Com certeza. Fez uma grande corrida. Sim. E quando fazem grandes corridas, a gente espera mais, né? Esperamos que possa sempre melhorar. Agora a questão do Felipe Massa, ele tem que render mais. É um piloto bom? Tá em 2008 que ele foi bem demais, que ele, na última curva... Na última curva ele perdeu o título, foi... Aquela foi doída. Na última curva. Com certeza ele sente até hoje esse resultado. Quem não sente? Na última curva. Só para lembrar aqui, eu esqueci de falar aqui, o Palmeiras foi eliminado pelo Asa de Arapiraca na Copa do Brasil em 2002. Obrigado, Jonathan. E tomara que São Paulo perca. Vai ter esporte sim, com a derrota de São Paulo ainda. Com os gols do Palmeiras. Eu não vou deixar passar os gols. Bom que a gente se diverte também. Olha lá, nós falamos de Fórmula 1, vamos falar de UFC. Conor McGregor. O que acha desse rapaz aí? Arrogante. Arrogante? Uma palavra essa que define ele. Se sente muito, se acha. A produção é boa, né? A fotinha que pegaram dele. Ô bicho feio. É bom ver caras assim caírem diante dos brasileiros, que são mais simples, o pessoal mais humilde. Vai cair? Vai cair, com certeza. O José Aldo, depois do Anderson Silva, ele é o queridinho do Brasil, então... Vai atropelar o Zé Aldo, então? Com certeza ele vai deixar mais um no chão. Tô torcendo pra isso também. Zé Aldo, atropela esse caboclo aí. Não, o bom é que ele realmente, você disse tudo, ele é arrogante mesmo. Quer ver o que ele falou na entrevista que ele deu? Ele falou: estou tão confiante que eu posso ficar parado e deixar que ele me acerte. Ele não tem poder de nocaute para me parar. Medo é uma palavra forte, mas eu vejo medo nele. Os seus olhos parecem de vidro. Cara a cara ele não falou absolutamente nada para mim, mesmo tendo a chance. Acho que posso finalizá-lo também, claro. Quem sabe o que vai acontecer, mas eu conheço a minha força e já mostrei isso. Quando eu bato, eles caem. Continue sem falar nada. Vai ficar tudo bem enquanto ele não mencionar meu nome em vão. Se você falar meu nome com respeito, levará uma derrota para a sua carreira. Se o mencionar desrespeitosamente, você não terá mais uma carreira. Tá bem confiante, né? Mas... Tô doido pra ver ele apanhar. Acho que não só eu. Arrogância. Acho que não só eu, mas o Brasil inteiro tá doido pra ver ele apanhar. O Rio de Janeiro, então... O Rio de Janeiro, no lançamento, no início da turnê, que foi onde foi lançado, né, a turnê do UFC 189, que vai ser realizada em Las Vegas, dia 1º de julho, se eu não estou enganado. Confirma para mim depois, Jonathan, por favor. Se vai ser dia... vai ser em julho, eu não lembro agora o dia, se vai ser dia 1º, mas acho que não é dia 1º, não. Aí vem da seguinte situação. O José Aldo, no Rio de Janeiro, o McGregor entrou, e o pessoal gritou, né? Vai morrer. Desse jeito. E ele falou isso pro Zé Aldo depois. Ele falou em português pro Zé Aldo. Não sei como que ele aprendeu, mas ele falou isso pro Zé Aldo. A hora que no Dana White entre os dois ali, foi meio que encarar o Zé Aldo. O Zé Aldo só ouvindo. Mas eu tava vendo o vídeo de divulgação, o Zé Aldo, tô louco pra partir pra cima dele. Tô louco, não aguento mais, tô puto pra partir pra cima dele. Vou atropelar ele.
O Zé Aldo disse isso no vídeo de divulgação da turnê do UFC 189. Eu quero mesmo que o Zé Aldo atropela. Com certeza, ele deve estar guardando aí as ferroadas do adversário para falar nada, na ficar hora, quietinho. fica quietinho na dele. Fica quietinho, vou ficar na minha aqui. Dentro do ringue ele mostra como é que dentro é. do octógono a gente vê qual que é. Vamos ver qual que é a boa. Olha só, vamos falar do César Cielo, né? Que o César Cielo diz aí que ele tem mais 2 anos para disputar as competições em alto nível, né? E já está projetando aí para ele aí dia 11 de julho, né? José Aldo contra o Conor McGregor, UFC 189 em Las Vegas. Valeu, Jonathan. Você é muito bom nisso, cara. O único problema é que você torce pro São Paulo, só isso. Só isso. Bom, César Cielo é o grande nome da natação brasileira atualmente. Era para ser o Thiago Pereira, depois do Pan-Americano que ele fez no Rio de Janeiro em 2007. Mas nas Olimpíadas não foi tão bem. César Cielo foi muito bem nas Olimpíadas, chegou um nome sem tanta badalação nos Jogos Olímpicos, conquistou a medalha de ouro nos 50 metros livres, batendo recorde inclusive. Mas ele chega aos 28 anos e diz que ele planeja aí, diz ele que pode em alto nível, com um rendimento alto como ele tem atualmente, mais 2 anos. Será? Eu acredito mais. Isso vai muito do atleta também, se ele quiser, porque treinamento, acompanhamento, toda uma dedicação ao esporte ele tem, né? Mas se ele realmente quiser, ele pode ir um pouco mais longe, eu acredito nisso. E ele já está planejando aí não fazer essas provas curtas de velocidade, mas participar do revezamento, que é algo que o Brasil tá sentindo falta ultimamente, né? Tá fazendo falta. A gente tinha grandes nadadores, Gustavo Borges, Fernando Scherer, que isso. Só monstro. Só monstro aí. Não, mas eu também concordo com você que o César Cielo pode render muito. E ele elogiou a estrutura que tem hoje para treinar no Brasil, que ele não precisa ir para os Estados Unidos para treinar, que é no Minas Tênis Clube. Isso é bom. Bom, vamos falar da parte que você gosta. Voleibol. De vôlei. Voleibol. Vem cá, me conta como surgiu essa ideia de organizar uma liga de vôlei, se foi só você ou se foi um grupo de amigos que teve essa ideia. Na verdade, eu e um sócio, que além de sócio, ele é um grande amigo meu, a gente é amigo desde por volta dos 15 anos, e que a gente sempre jogou vôlei, a gente joga vôlei desde pequenininho, então a gente é apaixonado pelo esporte. E hoje a gente estava vendo que em Goiás estava faltando um torneio que abraçasse o vôlei por inteiro. Então assim, a gente vê muitos amigos, muitos ídolos até que jogavam antes de nós, que a gente viu crescendo, que nos incentivaram a jogar, parados, bate bola, treina em algum lugar, mas não tinha um torneio que abraçasse a todos, né? Que todo mundo gostasse, que todo mundo aceitasse e abraçasse a ideia para poder de participar do torneio. Então a gente resolveu criar. A gente teve em 2013 a primeira Copa Lince, que a gente fez um torneio onde foi muito bem aceito, todo mundo gostou do torneio. Em 2014 a gente foi além, a gente fez 2 etapas durante o ano, que também teve uma boa aceitação, várias equipes participando. E com essas 3 etapas a gente resolveu criar uma liga que durasse o ano inteiro. Que no caso é a Copa Lince. Que é a Liga Lince de Voleibol, onde temos 5 etapas durante o ano que são as Copas. Compreendo. Então assim, a gente movimenta o voleibol durante o ano inteiro. Porque entre as Copas a gente tem os desafios, então as equipes mantêm se preparando e mantêm jogando também. Conseguindo movimentar bem o voleibol durante o ano inteiro. Correto. Em Goiás nós não temos uma federação, nós temos uma entidade que administra uma entidade de administração goiana de voleibol. O que para mim, ao meu ver, é errado. Deveria ser uma federação. Mas tem as mesmas funções de uma federação. A gente tivemos problemas, né, anteriormente com a federação teve que ser fechada e a solução que teve foi montar essa entidade. Então, assim, por um certo lado a gente fica triste, né, a gente que gosta do esporte, né, a gente gostaria mesmo que tivesse a federação. Em todos os outros estados a gente tem as federações do seu estado,
E que a federação também fosse mais participativa no voleibol por inteiro, né? Abraçasse mais o voleibol do estado. Falta o que hoje para que, vou falar assim, para que o estado de Goiás cresça ainda mais no voleibol? Você me colocou antes da gente iniciar o programa que existe um campeonato de vôlei, um campeonato goiano, um campeonato estadual, mas que ninguém sabe. Porque você estava me colocando isso aqui, você sabe porque tem envolvimento com a entidade de administração goiana de vôlei. Mas fora isso, quem mais sabe desse campeonato, como que funciona? O campeonato goiano, ele tem para poder participar dele, você tem que estar inscrito, a equipe tem que estar inscrita na entidade, tem que estar inscrita na CBV e tem todo o processo burocrático por trás disso, dessas inscrições, né, dessas filiações das equipes. Compreendo. Então, assim, provavelmente por causa disso, seja um pouco por essa parte burocrática, muitas equipes não queiram se filiar e até também, assim, de repente não acreditar tanto na nossa federação. E a questão de divulgação? Porque eu não vejo divulgação desse campeonato nem nada. Por parte da entidade, eu creio que falta um pouco dessa iniciativa, né? De fazer o campeonato acontecer e realmente divulgar, colocar nas mídias aí. Correto. Aproveitar que a gente tem bastante mídia hoje social. Achou um espaço aqui agora. Já tem um espaço aqui mais para poder divulgar. A gente agradece. Deixa eu colocar da seguinte forma. Tirando a entidade de administração de vôlei no estado de Goiás, colocar em relação à Liga Lince e às Copas Lince. Esse ano se iniciou quando? E quantas equipes estão disputando o torneio esse ano? A gente iniciou em fevereiro as disputas. Na verdade, assim, a gente usou uma base da primeira, segunda e terceira Copas que foram em 2013 e 2014 e fizemos um ranking de entrada. A partir desse ranking de entrada, a gente deu início à Liga em fevereiro, onde tivemos os primeiros confrontos. E agora, no final de semana passado, que foi dia 21 e 22, e no próximo dia 27 e 28, se não me engano. 27 e 28. 27 e 28, tá ocorrendo vai ser sexta e sábado ou vai ser sábado e domingo? Sexta, sábado e domingo, né? A gente tem 27, 28 e 29. Tem jogos na sexta à noite, sábado o dia inteiro e domingo até por volta das 5 horas da tarde, onde serão as finais. Exato. Então, assim, nós temos são 5 etapas. A partir dessas Copas a gente fez o ranking, então nós temos 5 etapas durante o ano e entre as etapas a gente tem os jogos seriam o que a gente chama de confronto, né? Seriam como se fossem os desafios para que as equipes possam, fora da etapa, estar melhorando o seu ranqueamento também. No caso, como já está na finalização dessa primeira etapa, o pessoal que quiser participar de uma próxima etapa, precisa fazer o quê? Ou eles ainda não podem participar dessa próxima etapa? Olha, da próxima etapa, ele tem que entrar em contato com a nossa equipe, né? No caso, comigo ou com o Weber, que a gente fica mais responsável pela parte da organização da liga. Sim. E temos que ver a possibilidade de encaixar uma equipe no decorrer da competição, né? Compreendo. Não, porque você me colocou que são 14 equipes femininas e 16 masculinas. Na verdade, o contrário. São 14 masculinas e 16 femininas. Um grande público feminino. Com certeza. Assim, nós também ficamos surpresos quando a gente abriu as inscrições e tivemos a adesão de 16 equipes que nem nós mesmos esperávamos. Nas edições anteriores a gente teve dificuldade para poder completar as vagas no feminino. Exato. E feminino sempre sobrava a equipe querendo entrar. Dessa vez foi o contrário, a gente teve uma adesão maior do feminino e no feminino não foi tão... poucas equipes a menos, mas que nos surpreendeu, né? Mas isso maneira. É bom, isso é bom. Com certeza. Qual que é o seu contato, pessoal, quiser participar, quiser aproveitar? A gente tem contato pelo e-mail, né? Qual que é o e-mail? contato@linceassessoria.com.br. Temos por telefone, onde tem o 6299430793. E também pelo Facebook. Só um minuto. Ô, Jonathan, você conseguiu pegar aí o que ele falou?
O número não, mas o e-mail conseguiu. Repete o número, por favor. O número Gustavo. é 6299430793 e também pela fanpage da Lince no Facebook, Ah, que é a verdade. Lince Assessoria, né? Lince Assessoria Esportiva. Quer ver? Ô, Jonathan, na hora que for possível, coloca o contato dele aí pra gente, por favor. Repete o número mais uma vez. 430793. Isso aí, assim que for possível, coloca pra gente aí na tela aí, pro pessoal que estiver acompanhando, né, pra poder participar, pra poder divulgar o voleibol no estado de Goiás. Porque eu, particularmente, é bacana a iniciativa de vocês, né, e chegou até mim através de um outro amigo de vocês, inclusive amigo em comum meu, Sim. né, que é o senhor Carlos Freitas. Eu até gostaria de agradecer ele pelo contato. Obrigado, Carlos, né, pelo contato também, por ter nos passado essa pauta. E aí você tá vendo, ó, contato@linceassessoria.com.br, né, isso aí, o e-mail, e tem também o número de telefone aí, que esse aí fala diretamente com você, né, Gustavo? Com certeza. Que é o 9943-0793. O pessoal que tiver interessado aí em participar da Liga Lince de vôlei. Quase que não saiu Liga, né? Saiu A gente Liga. luta para fazer um torneio de excelência em Goiás, né? Primeiramente em Goiânia. Futuramente a gente pretende abraçar Não, o estado. Até porque você me falou, olha só, para você ter ideia, tem 3 anos o projeto, né? Vamos Isso. falar assim, tem 3 anos o projeto. Geralmente abrangendo só a região de Goiânia. Tem pessoal que está saindo de Morrinhos e Goianira para vir disputar. Temos equipes do interior também que ficaram interessadas. São equipes que são mais próximas, Sim. então fica mais fácil até deles Cadê o participarem. povo de Anápolis também? O povo de Anápolis também tem que vir. A gente tem equipes em Anápolis Tem? também, mas a gente não. Eu acho que a primeiro momento assim eles não tiveram condições, né? Não, a gente compreendo. ainda espera que eles possam vir participar. Vai abranger o estado inteiro. É. Abranger. Você estava me colocando algo mais cedo que tem relação. Algo parecido com a Superliga de vôlei. Né? Nós temos nas etapas o destaque da partida, que é o troféu Viva Lince, que ele é parecido com o Viva Vôlei da Superliga. Então é um troféu que homenageia o destaque da partida, onde a equipe vitoriosa do jogo, o seu representante ou o seu técnico tem o direito de escolher o seu destaque. Então é uma forma de homenagear o destaque da partida e incentivar o pessoal a estar sempre evoluindo, né? É uma disputa dentro da equipe ali, vamos dizer, né? Tá certo. Próximo, estamos chegando ao final da primeira etapa, que acontece agora nesse final de semana, 27, 28 e 29 de março. Isso. Aí nós teremos Onde que vai ser? no Clube de Engenharia. Ah, tá certo. Lá no Clube de Engenharia. Ali no setor marista. Então a entrada é franca, podem comparecer lá, quem quiser prestigiar. Essa é outra coisa boa. Então o que a gente agradece ao Clube de Engenharia foi abraçar a nossa ideia também e liberar a entrada para o clube para a gente pudesse ter um público agradável. Questão de patrocínio, tem tido dificuldades em conseguir os patrocinadores, conseguir um apoio para não só para organizar o torneio, mas também para conseguir depois premiação e tudo mais? Com certeza, a gente visualiza um torneio onde a gente possa ter mais bônus para as equipes, né? Hoje em dia as equipes bancam a taxa de arbitragem, cada jogo tem uma certa taxa onde elas dividem o valor dessa taxa. Então assim, a gente busca patrocinadores, busca parceiros para poder chegar um dia a um nível de excelência onde a equipe não precise pagar essa taxa de arbitragem, a gente consiga bancar a taxa de arbitragem para as equipes. Tá certo. Então, para o campeonato inteiro, né? Eu vou fazer o seguinte questionamento. Nós tivemos um Monte Cristo que foi montado aqui no estado de Goiás, não teve o apoio financeiro, o aporte financeiro adequado, né, para disputar a Superliga A. Teve que ir para Montes Claros, em Minas, para poder disputar a Superliga A. Diga-se de passagem que nós perdemos não só um valioso projeto aqui no estado de Goiás, mas uma grande equipe e a chance do nosso estado se mostrar não só para o estado de Goiás, mas para o Brasil inteiro através da equipe do Monte Cristo, que hoje é Montes Claros. Sim. Então faltou isso. Hoje você vê com possibilidade, através da Liga Lince, nós chegarmos a ter uma outra equipe
indo para a Superliga masculina? Eu sei que tem toda aquela questão burocrática, tem que passar pela entidade de administração do vôlei, mas você vê essa possibilidade a que distância, mais ou menos? Estaria a curto, médio ou longo prazo? Olha, a nível da liga em si, a gente crê que assim, em longo prazo, pois a gente tem, esse é o primeiro ano da liga, então assim, a princípio a gente abraçou mais equipes que não estava tendo a oportunidade de ter um torneio para disputar, né? Então a gente ficava muito refém da Copa Sesc, que é um dos únicos torneios abertos que a gente tem em Goiás hoje em dia. Então a liga veio abraçar essas equipes que a gente, como a gente vem do esporte desde pequeno, a gente conhece muita gente que pratica, que treina em algum clube ou algum outro ginásio separado, mas que não estava tendo um torneio que abraçasse essas equipes. Então foi aí que a gente resolveu criar a liga, né, e a gente espera que ela possa ser a médio ou longo prazo formador de grandes atletas. Sim, a gente espera que a gente consiga incentivos de manter equipes aqui em Goiás, né? De manter e depois de chegar então, a uma assim, a gente vê muito atleta nosso destacando hoje e indo jogar fora por não ter uma grande opção aqui. Só para ter uma ideia, a gente tem um jogador que saiu do estado de Goiás, que já passou por seleção brasileira, não sei ainda se ele permanece na seleção brasileira, que é o Saldante. Só isso. Um dos principais atletas da seleção Só brasileira. isso. E hoje em dia a gente tem atletas de Goiás formando as categorias de base da seleção brasileira também. Você estava me falando, tem o Vini, né? Também tem o Vini que joga no SESI, né? Que é um grande destaque da Superliga. A gente tem um celeiro aqui dentro, mas falta incentivo. Falta incentivo, é essa a palavra, falta realmente incentivo. Agora deixa eu fazer o seguinte questionamento. Final de semana, são 16 final de semana agora, depois só em junho que volta. Isso. Metade de junho. A gente volta com a segunda etapa, mas a gente tem os desafios que não param, né? São 2 rodadas de desafio, então a gente tem aí aproximadamente 2 meses para poder executar esses desafios, né? Então aí em junho a gente volta com a segunda etapa, onde teremos mais competição, um pouco mais de briga aí das equipes buscando o primeiro lugar do ranking. Tá certo. Gustavo, eu agradeço a sua presença aqui. Muito obrigado. O espaço está aberto para vocês estarem divulgando a Copa Lince, a Liga Lince. Sempre que tiver informação, algo novo, pode me mandar no WhatsApp, no Facebook. Vou te manter informado. Pode me deixar informado sobre tudo isso aí, que a gente vai fazer questão de divulgar. E eu vou fazer o seguinte: quem é o presidente da federação atualmente? Da entidade, melhor dizendo, não é federação? Olha, se eu não me engano, é o Randel. Randel Soares. Negócio o Randel. Pessoal enfim, presidente da entidade de administração do voleibol em Goiânia. O convite está aberto para você vir falar conosco aqui e falar o seu posicionamento, dizer o seu posicionamento, não só sobre a Liga Lince e a Copa Lince, mas também sobre o campeonato goiano, do qual ninguém sabe. Aí um campeonato que ninguém sabe fica difícil divulgar, né? Você tem que divulgar, então faz-me o favor. Hoje eu tô bonzinho, né? Hoje eu tô bonzinho, mas então o convite está aberto aí ao presidente da entidade goiana de administração do voleibol, né, para que venha ao DMTV, ao Esporte na Rede, para falar sobre o voleibol no estado de Goiás. Mais uma vez, obrigado, Gustavo. Obrigado ao Carlos Freitas, né, que nos passou a pauta, né? Obrigado também ao Weber, que é o seu outro sócio aí na Lince Assessoria. Então, o pessoal que quiser disputar uma liga de vôlei, né, ou uma etapa da Copa Lince de vôlei, entrar em contato com ele. Coloca o contato para mim, por favor, novamente, ô Jonathan, fazendo favor, que é o contato@linceassessoria.com.br. E também o telefone 62 9943 0793. Aí você entra em contato diretamente com o Gustavo, né, pelo telefone, e no contato linceassessoria.com.br com todos os outros representantes aí da Lince Assessoria Esportiva. Fica o convite também para que o pessoal possa ir ao Clube de Engenharia,
assistir os jogos nesse final de semana. Tem jogos na sexta, sábado e domingo. E conhecer o nosso trabalho, ver como está sendo montada a liga. Exatamente. Na sexta começa às 18h30. 18h30, no sábado às 8 horas da manhã. E no domingo das 8 às 21h30. Não, no domingo por volta de 17 horas é o encerramento. 17 horas acaba. Isso. Não, beleza. Pode deixar, em uma oportunidade eu vou estar lá. Para acompanhar vocês, acompanhar o trabalho de vocês, até porque a gente precisa divulgar o que é nosso, né? O que é do estado de Goiás. Mais uma vez, obrigado a você. Obrigado a todos que nos acompanharam pelo DMTV e também pelo dm.com.br. Nós voltamos amanhã com mais uma edição do Esporte na Rede, de preferência com a derrota do São Paulo. Nada contra, viu, Jonathan? Mas com todas as informações sobre o que rolou na rodada do meio de semana esportivo. Então, até amanhã.